Então, tô aqui de volta, trazendo mais um episódio do programa Sem Contexto para vocês. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês é para pesquisarem um animal. Quem tiver aí com condições de fazer uma pesquisa na internet, digita o seguinte: Buller, B-U-L-L-E-R, Buller. E depois a palavra é Mollymalk. É M-O-L-L-Y-M-A-W-K. Buller Mollymalk. Esse animal daí ele é um albatroz, ele é uma espécie de albatroz. Só que, tipo, cara, vocês vão ver. Tem- esse bicho não parece de verdade, sabe? Tu olha pra ele, parece que ele foi renderizado no computador. Eu não sei. Ele tem alguma coisa nas cores deles ou na forma dele, eu não sei o que é. Mas ele é uma criatura muito bizarra, não importa o quanto que eu observe ele, ele não se torna um animal normal pra mim. Eu conheci essa criatura uma vez aleatoriamente numa imagem que eu vi na internet falando sobre isso daí, sobre como ele era bizarro, e eu pensei, isso não pode ser verdade, esse animal não pode ser assim. Aí eu fui pesquisar, como ele é um animal nativo lá só da Nova Zelândia, não tem uma grande vastidão de conteúdo a respeito desse assunto, né? Mas ainda assim, deu pra eu ver um videozinho dele assim e tal, e ver que até em três dimensões ele é estranho, mas em imagens estáticas ele é muito mais do que estranho, ele é bizarro. Realmente eu olho pra ele e fico, cara, essa criatura não tá no mesmo mundo que eu. Ele é uma falha na matriz. Mas num vídeo ele até consegue meio que enganar e parecer um ser um pouco mais normal, mas ainda assim é bizarro. Mas em fotos é sem condições. Então, né, depois dessa primeiro assunto de abertura, hoje eu tava meio que sem saber o que eu ia fazer, mas eu achei que seria legal falar sobre o segundo episódio da série Psychedelica hoje, porque daí podia começar a ter uma tradição de eu falar um episódio a cada segunda-feira, sabe? Um pouquinho de padrão sobre isso, para que daí fica levemente ordenado, né? Eu não deixo o assunto esfriar a ponto de desaparecer por completo do consciente de quem soube que eu tava assistindo essa série, ao mesmo tempo que eu não fico falando só sobre isso a semana inteira. Então, eu andei assistindo o segundo episódio da série Psicadélica, inclusive eu assisti uma segunda vez para conseguir reter um pouco mais certas informações, porque ao contrário do primeiro episódio, esse daqui era um pouco mais específico, né? Apesar de que ele também não foi sobre uma única substância, mas o nome desse segundo episódio da série Psicadélica, para quem não se lembra, é uma série documental a respeito de substâncias psicodélicas e como elas interagem com a consciência humana. O segundo episódio se chama Raízes Xamânicas. Pera aí só um minuto. Bom, vocês devem ter me ouvido, mas fazer o que, né? Faz parte. Raízes Xamânicas, em inglês é Shamanic Roots, e basicamente fala sobre esse conceito do xamanismo, o que é né, a pessoa que é um xamã e a função dela na nossa sociedade, quer dizer, não na nossa, né, mas sociedades anteriores às nossas, por exemplo. Então, primeiro eu vou começar então falando a respeito do conceito de xamanismo, né? O que é um xamã, para quem não tem esse conceito bem desenvolvido na mente, não tem muita noção do que é, eu vou estar explicando para vocês então para começar o programa de hoje. O xamã, então, ele seria uma pessoa, sabe, que tem um certo conhecimento prático sobre plantas e práticas religiosas, digamos, e não necessariamente religiosas, porque o xamã, ele não representa uma religião, entendeu? O xamã, ele é uma pessoa que se conecta com outras partes da nossa realidade, entendeu? Ele se conecta, seja através de transe que ele entrou simplesmente por utilizar a mente dele, mas também através de substâncias, principalmente substâncias psicodélicas e tal. E esse lance de existir xamãs no meio da sociedade, dos grupos humanos se organizarem e terem membros daquele grupo, daquela tribo, enfim, fazer parte de grupos de seres humanos e entre eles ter xamãs é algo muito, muito disseminado, muito antigo também, e que basicamente não há conhecimento de algum lugar do mundo e que não tenha tido um grupo, sabe, com representantes xamânicos no meio.
Isso daí fez parte da cultura mundial em tudo quanto é lugar. Os nativos da Sibéria, os nativos das Américas, os nativos da África, os nativos da Europa também, os nativos da Ásia, enfim, da Oceania. Não existe, não há conhecimento de lugares do mundo onde não haja uma raiz xamânica. Pelo contrário, sabe? Os xamãs são intrínsecos à espécie humana, desde que, né, a gente se conhece por gente, digamos assim, desde que a humanidade passou a deixar registro por aí. É um passado global e que está ligado a todos nós. Aí ao longo do programa eles foram daí falando sobre daí, as substâncias, né, ah, psicodélicas e sendo utilizadas em certas religiões e certas, como posso dizer assim, culturas também. Eles falaram daí um bocado sobre o passado da cannabis na Índia. A Índia, para quem não sabe, é uma cultura milenar, né? Eu acho que são duas das culturas mais antigas que se tem registro, assim, amplamente registrada, que sabe-se que eles já estão lá estabelecidos naquele lugar durante milênios, é tipo a cultura indiana e a cultura chinesa, né? Então, houve um passado muito mais natural da cannabis com a cultura indiana, sabe, de modo geral. Hoje em dia, e ao longo do processo, assim, né, de perseguição e de criminalização das substâncias, a Índia meio que algumas coisas ela teve que ir se modificando para se adequar ao resto do mundo. Mas ainda assim, outras coisas não foram tomadas por completo. Mas em questão de imagens, por exemplo, é bem comum tu ver imagens muito antigas e religiosas ali da Índia com que aparecem as folhas de cannabis, por exemplo, porque há muito tempo atrás a folha da cannabis não era tabu. Vocês conseguem entender? É que nem, por exemplo, tem uma. E por que que isso é muito forte lá na Índia? Porque é um dos lugares que cresce, entendeu? Cresce como assim, nas terras vazias, sabe? Em propriedades que não tem dono, sempre foi é uma terra onde a maconha é uma planta nativa, e é óbvio que sendo uma planta nativa e existindo sociedade lá há milênios, é óbvio que há 1 milhão, há 1000 anos atrás já tinha gente lá na Índia fazendo uso de maconha. Isso é óbvio, tá ligado? E é óbvio que há 2000 anos atrás também. E daí, e também, eu tenho uma bebida chamada Bang, que é uma bebida que é feita com base de cannabis e várias outras ervas ali e tal para fazer um gosto, fazer uma bebida encorpada. Ela é psicodélica, ela tem um efeito forte. Ela sempre foi vendida na Índia até nos dias de hoje. Ela é, mesmo a maconha não sendo legalizada ainda, para vocês verem como é meio bugante, né? Esse lance de lei, a gente fica meio que confuso. Como é que tu consegue vender uma bebida que tem efeitos, inclusive muito mais fortes os efeitos do que se tu estivesse fumando, mas a planta em si não pode ser vendida. Tu pode vender bebida que tá com a maconha, mas tu não pode vender a maconha. Complicado, né? Mas é. Então esse bang nunca foi perseguido, nunca foi criminalizado, justamente porque era um negócio que já fazia tanta parte da cultura, inclusive por um ponto de vista até religioso, entendeu? De vez em quando as pessoas tomavam essa bebida em cultos, em certas espécies assim de rituais e tal. Então a Índia é um dos países que tem uma cultura religiosa muito grande com a maconha, muito grande com a cannabis. E isso, né, é bem documentado aí em textos e também em imagens, principalmente, né? Porque daí é um tipo de coisa que não tem como tu pegar e fechar os olhos. Até o Egito, que é uma cultura que é tão, como posso dizer assim, recebe tanta atenção, né? É colocado tantos holofotes. O Egito também tem um passado com cannabis, tem entidades que representam a maconha. Tu consegue enxergar as folhas da maconha em certas imagens do Egito, mas é o tipo de coisa que tu tem que sair do teu rumo da pesquisa normal sobre o Egito e tu tem que pesquisar realmente maconha na história, maconha no Egito. Tem que fazer esse tipo de pesquisa, porque tem essas informações. Por algum motivo, quando se fala do Egito, se fala sobre um monte de coisa, e olha que se fala, hein? O Egito com certeza deve ser um dos assuntos, assim, um dos lugares que recebeu mais atenção, mais fonte de especulação e os caralho. O Egito é um prato cheio para quem gosta de história, de quem gosta de cultura, para quem gosta de várias coisas, só que ainda assim
por um motivo que seja, tu pode falar de alienígena, tu pode falar de tudo, mas tu não pode falar de maconha, né? Então, muita gente que lida com o passado do Egito faz de conta que os povos os egípcios não tinham cultura, uma tradição com a maconha, não só da planta para fazer uso, para fazer medicação e para fumar também, mas também o cânhamo fez parte assim do passado de vários povos daqui no mundo, sabe? Era normal as pessoas utilizarem um cânhamo que era feito com a outra parte da planta da maconha, que é para fazer corda, para fazer tecido. O cânhamo já foi algo super forte assim nas indústrias, em várias áreas da indústria, assim, têxtil, por exemplo. E muito as pessoas fazem uma vista grossa para esse assunto, meio que se negam a reconhecer esse negócio assim, óbvio, sabe, escancarado. E daí, nesse programa também eu vi sobre um assunto que eu já tinha ouvido falar, porque um dos apresentadores dessa série documental é um cara que eu já ouvi falando a respeito, assim, dos trabalhos dele, a parte dessa série, né, livros e coisas do tipo, assim. Então, eu já tinha visto ele falando sobre esse assunto, mas é legal que ele tenha falado nessa série também, porque é outra das coisas que expandiu minha mente nessa questão de psicodélicos, porque ele fala dos mistérios eleusinos, ou mistérios do Elísio, se eu não me engano. Em inglês é Eleusinian Mysteries, sabe? Mistérios eleusinos ou mistério de Ulisses. Que o que seria isso? Seria um ritual que faria uso de uma bebida psicodélica, se eu não me engano é o Ciciano, algo tipo assim, que é uma bebida que ninguém sabe qual é a confecção exata dela, até onde eu sei. Eu particularmente não consegui, Ciciona. Eu não consegui encontrar uma receita ou algo desse tipo, mas essa é uma bebida que ela era, onde é que falavam dela? Falavam dela no passado da Grécia, entendeu? Então era uma bebida popular que era utilizada em rituais e não só em rituais, mas também pela sociedade, pela cultura, os gregos ali e tal. E esses mistérios de Elise seriam um baita de um ritual super importante que era feito só por uma gente já com uma longa jornada da vida dos enfim, da vida de grego aí e tal, para vocês terem ideia, alguns dos caras que passaram por esses mistérios de Ulisses, que tu tinha que ir até um lugar específico lá e fazer uso dessa bebida e passar por uma experiência que eles descreviam como uma experiência que mudava por completo a vida deles, é gente tipo assim, Sócrates, como Platão, como Cícero. Então eram grandes nomes assim que a gente estudou a vida inteira, mas por algum motivo sempre nos foi ocultado que essas grandes mentes do passado faziam uso de, né, entorpecentes, de substâncias psicodélicas e provavelmente outras que a gente ainda não está falando aqui, né? Que a gente ainda não teve noção do que, porque não foi deixado talvez um registro, ou talvez ainda não conseguiram interpretar, ou talvez as pessoas deturparam tanto o termo original para ficar mais difícil entender que eles estavam fazendo uso de substâncias psicodélicas. Então esses mistérios de Ulisses foi algo muito interessante, porque eu até pouco tempo atrás não imaginava que os gregos tinham alguma espécie de ritual com psicodélicos. Embora para mim faça muito sentido, sabe? Eu como uma pessoa que tem assim, como posso dizer assim, uma experiência com religiões de matriz africana, tenho uma experiência com espiritismo e outras religiões que eu não sou, que eu nunca fui adepto, mas eu sempre gostei de dar uma pesquisada atrás de práticas do hinduísmo, né? E, enfim, outras religiões que mantêm algum tipo de tradição assim, xamânica, eu sempre pensei que outros lugares do mundo também fosse de ter, entendeu? O povo da Grécia, apesar da gente ter se focado na parte que virou hollywoodiana, digamos assim, eu sempre tive para mim que isso daí faz parte da sociedade, entendeu? Todos os tipos de religião, se o povo grego era eles tinham fé o suficiente para erguer templos com imagens e realizar cultos naquele lugar, é muito difícil acreditar que eles não faziam grandes celebrações que envolviam, né, danças e cantos e coisas desse tipo, e bebidas e alimentos e outras coisas, outras práticas que a gente vê envolve em vários lugares. É que nem a cultura nórdica, a cultura celta. O problema dessas duas outros tipos de, assim, principalmente a parte celta, é que
os druidas e tal, eles tinham tinham uma cultura da tradição oral, que também é preservada em outras formas de religião também. Hoje em dia que a gente tem uma ferramenta tipo a internet que fez com que várias doutrinas, várias práticas que eram praticamente, digamos assim, quase impossível tu descobrir, tu ter acesso a livros, hoje em dia tu consegue ler a respeito na internet, porque alguém fez essa junção e querendo ou não já tá lá, entendeu? Agora não dá para fazer de conta que não temos, né, várias informações a respeito de várias religiões e enfim, vários ensinamentos, várias doutrinas na internet, porque tem, já tá lá, mas muitas desses ensinamentos, desses rituais, eles nunca tinham sido passados para livro, entendeu? Eles foram direto não, de cultura oral para cultura global, sabe? Basicamente assim, cultura que foi parar na internet. Mas agora, muitas das coisas que os religiosos, os druidas, né, os xamãs da cultura celta faziam, era uma coisa que só era passado de maneira oral e foi parcialmente ou quase que totalmente extinto, né, ao longo do tempo. Mas então, tem esses mistérios de Ulisses que acontecia lá na Grécia Antiga e era um ritual que eles faziam para celebrar a deusa Deméter e a Persefone. A Deméter, se não me engano, era a deusa da colheita, da agricultura, e a Persefone de todas as outras partes, assim, a parte da flora e botânica, sabe, as plantas, então tudo tem tudo a ver com a brisa psicodélica, porque é basicamente sobre isso, sabe, tudo a ver com o xamanismo e tal, é bem o, a mesma espécie de assunto e tal. E daí também nessa série nesse episódio da série eles falam sobre um dos estabelecimentos, uma das fábricas, a fábrica mais antiga que tem conhecimento de psicodélicos assim e tal, que é um lugar chamado Gonor Tepe, que hoje em dia ele fica no que seria o agora tá me faltando se é qual desses países agora com que tem estão no nome, sabe? Me falhou agora, mas escreve essa palavra aí, Gonur Tepe. E é um templo que ele já deve ter, assim, mais de 3.500 anos. Então, né, ele é mais antigo do que Cristo. E é instalações enormes, sabe? É um grande rede de templos, assim, e tal. Grande o suficiente, assim, maior que vários estádios de futebol juntos, por exemplo, e já foram encontrados muitos resquícios de várias plantas psicodélicas lá dentro, como, por exemplo, a cannabis, como, por exemplo, a pop, que é uma das plantas, assim, que são utilizadas para fazer opioides, sabe? Coisas, né, derivados de cocaína e todos os outros tipos de ina que a gente lê por aí. E a outra, eu acho que, se não me engano, é efedra, eu me esqueci o nome da planta, mas é basicamente uma das partes, assim, da substância. Agora, olha, me faltou agora que eu não anotei essa parte exatamente, o que essa última parte essa última planta psicodélica que foi encontrada nesse templo de Gonur Tepe, mas basicamente eles encontraram evidências de que nesse lugar era produzido provavelmente uma mistura, uma bebida, eles imaginam pelas coisas que foram encontradas lá, que misturava essas três plantas aí, pop, cannabis e a outra, para fazer uma mistura psicodélica mesmo, sabe? Era uma batida assim e tal, uma bebida que com certeza ia fazer com que quem tomasse entrar num estado assim de transe e tal, algo desse tipo, e para ser criado e manufaturado num lugar tão grande, provavelmente era distribuído para muitos lugares, sabe? Para muitos reinos, para muitos povos. Inclusive, esse lugar daí é o que muita gente está achando que pode ser onde era confeccionado uma bebida sagrada do hinduísmo e dos persas também, né? Que é os povos que habitavam ali a região da Mesopotâmia, que é uma bebida que lá para os hindus se chamava soma, que era uma bebida sagrada que, assim como aquela que eu falei para vocês lá, aquela bebida Siciona, ninguém sabe a composição, essa soma só se lia esse termo e sabia que os deuses tomavam e tudo mais.
mas ninguém sabia o que que era. Daí tem muita gente que está defendendo que a suposta bebida que era confeccionada nessa região lá de Gonurtepe era essa bebida Soma, que também era de muito valor, assim, muita estima na cultura persa, só que lá ela recebia outro nome, se não me engano, era Rioma, em vez de ser Soma. Era normal que as palavras mudassem um pouco, né, de acordo com a região, por questões dialéticas. Então, né, para concluir assim, esse episódio, eles nos fizeram um exercício assim, de que quanto tempo atrás é sabido que as sociedades assim, xamânicas fazem o uso de substâncias psicodélicas. E a verdade é que os, o- o- os indícios mais antigos que já foram encontrados até hoje nos leva para 40 mil anos atrás, entendeu? É engraçado que isso meio que se liga àquelas questões assim que eu tinha falado no primeiro episódio sobre Stone Ape Theory, mas por quê? O que são os indícios de 40 mil anos atrás? São desenhos, porque muitos desses desenhos foram colocados em certas cavernas e tal, eles apresentam o quê? Formas geométricas, e essas formas geométricas remetem com clareza a imagens que pessoas hoje em dia, no século XXI, utilizando substâncias psicodélicas, sabe? Sejam cogumelos ou outras plantas, ou né, ácidos DMT, enfim, usando algum tipo de psicodélico, eles enxergam essas formas geométricas, e eram os desenhos que esses povos há 30, 40 mil anos atrás pintavam nas cavernas deles e tal. Então, né? Uh, outra coisa também que eles desenhavam bastante, que é outra coisa que. Outra brisa, digamos assim, que essa substância faz vários seres humanos ter, é figuras híbridas entre seres humanos e animais. Essas figuras híbridas entre seres humanos e animais é outra parte, outra cultura que faz muita parte do xamanismo, né? Muita gente que lida com esse lado descreve enxergar seres assim, metade seres humanos, metade animais. E esses povos que desenhavam nas cavernas, às vezes eles desenhavam e faziam aqueles loopings, sabe? Um animal que ia se juntando a outro e tudo mais. Desenhavam formas como, por exemplo, cogumelos, folhas, que dá para facilmente interpretar como folha de cannabis também, sabe? Então, tem muitas imagens assim que comprovam que povos há muito tempo atrás estavam passando por experiências psicodélicas e eles deixavam registros e tal. Então é bem provável que esse tipo de substância tenha sido muito importante para a humanidade aprender formas geométricas, por exemplo, entendeu? Eles começarem a enxergar algo com a visão deles, depois eles queriam passar aquilo lá adiante para os outros seres humanos de alguma forma. E daí também eles falam a respeito de que como essas substâncias psicodélicas elas foram projetadas para os seres humanos por uma questão de que, por exemplo, os chimpanzés eles experimentam, né, passam por experimentos por situações psicodélicas, eles comem essas substâncias que são muito mais fracas do que nós como seres humanos. Apesar dos chimpanzés serem os animais aqui na Terra que são mais próximos da gente em questão assim, de DNA, né, em material genético, digamos assim, a experiência que os humanos têm ao usar várias substâncias psicodélicas variadas costuma ser de 2 a 4 vezes mais forte do que os chimpanzés. Então, os chimpanzés já têm, né, já tem brisas, já tem coisas se eles consumiam cogumelo psicodélico ou outras plantas, enfim, várias coisas aí que os chimpanzés consomem, porque eles são animais e eles buscam alimento, várias dessas coisas eles consomem por aí. O ser humano, se ele consumir, ele tem uma experiência muito mais forte que provavelmente vai levar o ser humano a ter muitas realizações, muito mais ideias. Então, né, várias dessas plantas, vários desses fungos que reagem de uma maneira muito particular com a gente, reage tão forte assim só com a gente. Outros animais têm um teto menor, digamos assim, para a experiência que eles podem ter, né? Aí eles falam também, por exemplo, assim, de como vários povos idolatravam assim o gado e o gado, o boi assim tal, acho que é gado mesmo, acho que não é boi não, acho que seria só gado, por exemplo, mas é um animal que quando ele caga, né? As fezes dele é um dos lugares onde cresce os cogumelos psilocibino, né? Então, é muito provavelmente que alguma espécie de ser humano estava perto de algum espaço onde tinha
gados, onde tinha boi, e ele viu que nas fezes do animal estava crescendo fungo, e através daquele fungo ele teve uma experiência. Eles notaram que, bom, a gente tem que seguir os gados, a gente tem que deixar os gados vivos, porque, né, naqueles, nas fezes deles é que vai nascer esses cogumelos psilocibino que a gente precisa, o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente busca. Então, né, vocês podem dar uma pesquisada também sobre esse assunto, sobre os cogumelos que nascem nas fezes dos gados, por exemplo. Não sei se cresce em qualquer animal desse tipo, né, dessa espécie assim, mas é outra coisa que eles apontaram, que não, vários povos de vários lugares do mundo apresentavam uma adoração pelos gados, né? E daí, quando que, para terminar o episódio, eles falam assim, quando que mudou essa questão com o xamanismo, sabe? O xamanismo era um bagulho muito variado que existia em todos os cantos do mundo e se relacionava bem, digamos assim, só que teve algum momento da história que o xamanismo passou a ser perseguido e, sabe, não ser mais tolerado, entendeu? Ele tinha que ser rechaçado e as praticantes tinham que ser rechaçados, isso daí e tal. Aí dá para dizer assim, vamos dizer lá no ano de 1200 alguma coisa, começou a ser perseguido ali até primeiro na própria Europa e depois saíram das regiões europeias para ir para todos os outros lugares do mundo e fazer esse mesmo processo assim, de perseguição ao culto xamânico, sabe? Houve uma necessidade de tentar extinguir práticas xamânicas, né? E a gente passou por vários anos de século de genocídio desses povos assim, tribais, desses povos que tinham essas tradições muito grandes, muito enraizadas, assim, tal, dessa cultura do xamanismo, dessa cultura do psicodélico, né? Houve aí um rompimento com a tradição xamânica, houve um rompimento com essa questão do induzir o transe, de utilizar substância psicodélica, que a gente ainda, por exemplo, hoje em dia ainda tem religiões que conseguem permanecer com esse tipo de prática e tal, mas praticamente todas elas se afastaram do lance da psicodelia justamente por causa do passado, entendeu? Eles conseguiram realizar essa perseguição, conseguiram fazer as pessoas não associarem mais substâncias psicodélicas com algo religioso, com algo que tu utiliza num culto, e venderam, sabe? Venderam essa ideia e meio que, né, ainda não foi realizado um processo de fazer as pazes. Mas agora, negar o passado do psicodélico com a religião, ou melhor, com o xamanismo, é simplesmente negar a verdade, sabe? Tem uma questão muito grande também, assim, antigamente poderia ser, quando começou essa perseguição ao xamanismo, podia ser até uma motivação, assim, religiosa, porque a religião começou a andar junto com a política, sabe? A religião ficou muito firme junto com a política, a ponto de que para eles fazia mais sentido extinguir a concorrência que o xamanismo poderia representar. Mas hoje em dia tem vários outros grupos, vários outros poderes que se interessam para manter esse lance da psicodelia em baixa. E um desses grupos, com certeza, é a indústria farmacêutica, sabe? E quando eu falo de indústria farmacêutica, a gente tem que pensar o seguinte, na medicina ocidental. O que é medicina ocidental? Quer dizer, toda essa cultura de vender remédio em farmácia, sabe? De pegar. Por que a gente chama de um remédio na farmácia assim, né? A gente chama de remédio, mas a gente usa também o nome drogaria. Porque a gente sabe que é uma droga, a gente sabe que são o quê? É uma planta que ela foi, né, ultraprocessada, misturada com só Deus lá sabe o quê, embora a gente tenha lá uma bula para nos falar a composição exata e tudo mais. Enfim, aí é toda uma indústria que se apossou de uma sabedoria que já era da humanidade, né? Que os xamãs já estavam lidando com as plantas, os xamãs já estavam entendendo como é que as plantas funcionam. Aqui no Brasil a gente ainda tem até uma vantagem, assim, digamos, porque a gente ainda teve uma cultura, e ainda tem uma cultura muito grande de chás, de manter as plantas dentro de casa, porque não faz o menor sentido tu comprar um remédio para lidar com várias situações do dia a dia, várias questões simples de resolver com um remédio caseiro, sabe? Várias pessoas sabem que chá que tu toma quando tem uma dor de cabeça, uma dor de barriga, ou quando tu se queima, ou quando tu quer uma reação para tal questão do teu corpo, enfim. Aqui a gente permaneceu uma grande variedade assim, de cultura de chá, entender e dominar isso daí, e não ser refém, né? E não precisar estar sempre recorrendo a um remédio de farmácia, criado pela indústria farmacêutica, porque esse lobby tem muito
a se beneficiar com isso, entendeu? Eles têm muito interesse em manter o psicodélico como um vilão ou como um criminoso, exceto no momento que eles já tiver feito uma transição total para eles se beneficiarem sabe, da comercialização de psicodélicos, digamos assim. Quando a indústria farmacêutica estiver completamente apropriada dos recursos da psicodelia, aí quem sabe eles vão promover uma revolução, sabe, psicodélica no mundo. Mas enquanto esse dia não chegar, a questão é que eles pesquisam. E um grande diferencial assim, dessa questão da medicina ocidental para a cultura xamânica, que existia aqui no Ocidente também, mas né, eu vou chamar de cultura xamânica para abraçar todas as culturas xamânicas de todos os lugares do mundo. O xamã, obrigatoriamente, ele enxerga o ser humano como o quê? Um ser vivo que está vivendo num ambiente muito complexo, de várias dimensões e muitas camadas, entende? Então o xamã, ele já interpreta os teus problemas e as tuas reações como algo que tem várias... que pode estar interagindo com o teu corpo de vários níveis. E a medicina ocidental não leva isso em consideração de maneira nenhuma, porque a medicina ocidental sequer reconhece que o ser humano possui um espírito e que existe múltiplas dimensões e seres diferentes e energias diferentes. Isso aqui não é nem reconhecido. Então o ser humano é encarado, digamos assim, como uma espécie de robô de carne e osso, sabe? Basicamente isso. É um ser ali, não tem questões como alma, sabe? Não são nem um pouco levadas em consideração. Aí quando tu leva para a prática do xamanismo e a medicina oriental, por que a medicina oriental sempre teve acesso à música, a muitas outras coisas que aqui muita gente agora que está começando a perder um preconceito? Por que a medicina oriental sempre fez uso de questões como assim, apocultura, e fez questões como assim, o reiki, e até outras coisas como assim, a prática de yoga, sabe, que é uma coisa muito milenar da cultura indiana e tudo mais. Essas culturas mais antigas nunca fizeram essa questão de, tipo assim, sabe, de abolir a alma, abolir a energia, abolir essas coisas. Sempre, sabe, as duas coisas andavam junto. Tu toma um remédio, mas tu trata da tua mente, tu trata do teu corpo, tu trata da tua alma, tu trata de tudo, sabe? Tu tem que tratar de todas as coisas ao mesmo tempo, digamos assim. Não é só uma questão de dar um remédio para ti, para lidar com uma questão química do teu corpo e conserta de um lado atrapalhando do outro, sabe? Que é um padrão da medicina ocidental e que eu não acho que seja por erro, acho que é de propósito, sabe? Eles criaram esse sistema para te ficar em loop de medicamento constantemente, né? E o último ponto daí do programa, olha, pensando bem, acho que isso aqui até eu posso guardar para outro episódio, porque é uma questão que eu acho que dá para desenvolver bastante para várias outras brisas e tal, então eu não vou acabar com ela aqui, porque senão eu vou falar muito rápido por causa da extensão desse programa aqui já e tal. Mas, né, esse programa, segundo episódio do Psicadélico, eu achei muito interessante. Eu já tenho essa, né, eu nunca falei especificamente sobre essas visões religiosas, espirituais aqui no programa, mas para mim já é muito mais fácil esse tipo de mensagem fazer sentido, porque eu já tenho um passado, sabe, que me levou a trilhar esse caminho e saber que existe uma sabedoria muito grande da humanidade que foi sendo perdida, né, ao longo do tempo, que a gente não deve virar as costas para isso, a gente tem que ser capaz de enxergar através das merdas que a gente foi ensinado, né, e aprender o que é, o que faz sentido, o que é bobagem, o que é exagero e o que, né, é algo que a gente pode reaprender ali com o nosso passado. Então, né, para mim eu tenho essa visão de que se o homem vai continuar aqui na Terra por muito tempo, quando eu digo muito tempo, quer dizer séculos, sabe? Se o ser humano vai existir ainda, eu acho que o ser humano tem que ser alguém que é capaz de, sabe, viver e tirar proveito do mundo, sabe, do planeta, sabe? Não vai ser um ser humano que vive naquele cenário, sabe, todo artificial que a gente vê assim em alguns filmes, que é tudo metal, tudo ferro, sabe, com umas roupas bizarra, cor de prata, sabe? Eu acho que se existir um homem no futuro aqui na Terra, esse vai ser um homem que pode andar de pé no chão, sabe? Esse vai ser o homem do futuro. Ele vai saber utilizar a modernidade e a tecnologia para tudo que fizer sentido, e para que não fizer sentido, eles não vão, sabe, fazer isso. Eles não têm por que
sabe? Eu não acho nem que tem como existir esse mundo. Acho que se esse mundo se virar demais para as costas para algumas coisas fundamentais, a gente nem vai estar mais aqui para contar essa história. Mas eu não tenho só dessa visão, eu acredito que o ser humano vai continuar por aqui, só que se a gente continuar por aqui, a gente vai ser uma pessoa literalmente pé no chão, sabe? Vai ser alguém que é capaz de andar de pé no chão, é capaz de sentar no chão, é capaz de apreciar a terra, a árvore, entende? E não ficar nesse mundo aí, nessa famosa selva de pedra que a gente chama, ou selva de metal, a porra que for. Mas é isso aí, então, espero que vocês tenham curtido esse meu segundo episódio falando a respeito dessa série, que, né, que sempre faz eu refletir bastante, considerar bastante várias coisas, algumas que eu já sabia e outras que eu não sabia, e que eu trago mais para fazer sentido, né, para ajudar a formular minhas linhas de raciocínio e ver e trazer para o meu banco de dados exemplos práticos de por que eu acho que as coisas poderiam ser assim, assim assado, né? Então, os psicodélicos foram perseguidos, a cultura xamânica foi perseguida, e eu não acho que seja por acaso. Eu acho que a gente, como seres humanos pensantes do século XXI, temos que reconhecer que tem muito valor, sim, em práticas do passado. Não tudo, entendeu? Não tudo. Não é tudo que foi feito antes estava certo. Mas entender que há, sim, uma sabedoria ali também. Há, sim, um conhecimento, uma teoria e até uma prática ali muito importante que não tem por que ser esquecida. A gente pode levar em consideração e quem sabe um dia nós vamos poder reunir de novo, né, as práticas xamânicas com as substâncias psicodélicas, porque elas sempre andaram juntas e a gente que falou que não podia, a gente que falou que era errado. Então, quarta-feira eu vou estar de volta trazendo outro episódio do programa Sem Contexto.